Ok, pessoal, depois de estudarmos um pouco, vamos aplicar o conhecimento que nós ganhamos aí no caminho até esse momento. Eu trouxe aqui um exercício, ele é da FUVEST. Ele diz o seguinte: o campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso, tem nos pontos A e B as direções e sentidos indicados pelas flechas na figura. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 newtons. O módulo do campo elétrico no ponto P na figura vale em newtons por coulomb. Então, o que ele quer descobrir aqui é o módulo do campo elétrico situado nessa região do espaço, aqui no ponto P. A gente tem a representação do campo devido a uma carga que se encontra por aqui, no ponto A. Esse é o vetor que sai de A, devido à carga que está na região. E esse é o vetor que sai de B, devido à carga que está na região. E esses vetores eles têm seu módulo, direção e sentido. Lembrando que o módulo é o valor numérico daquele vetor. E ele me disse, esse exercício ele já me falou algumas coisas. Ele disse que o módulo do vetor em B, devido a essa carga, é 24 newtons por coulomb. Eu posso também perceber alguma simetria que vai me ajudar dentro da resolução desse exercício. Eu vejo que o meu espaço é dividido em quadrados, e nós sabemos que quadrados possuem lados iguais. Eu vou chamar esse lado de 1D, uma distância, somente por convenção para nos ajudar a resolver o exercício. E aí uma outra coisa que eu posso perceber aqui também é que se eu estender, criar um segmento de reta que vai partir aqui do início desse vetor que está em A e prolongá-lo na direção contrária e fizer a mesma coisa com B, eu vou encontrar um ponto de interseção entre A e B, a linha de campo de A e B. Se existe esse ponto de interseção, significa que minha carguinha aqui se encontra nesse local do espaço. Partindo dali, as linhas começam a ir nas direções todas, e um dos vetores é aqui em A, o outro vetor é em B. Só lembrando um conceito, a gente pode perceber que essa carga é positiva porque as linhas estão saindo da carga, algo que nós vimos ali em uma das nossas aulas. Eu tenho que o campo elétrico, o vetor campo elétrico é proporcional a essa constante Q multiplicado pelo valor da carga e o valor da carga dividido pela distância ao quadrado, a distância entre a carga e o nosso ponto no espaço. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é descobrir o valor dessa carga. Por quê? Se eu tenho o valor da carga, aí eu posso calcular o campo elétrico em qualquer região do espaço, inclusive em P, que é o que me é pedido no exercício. Ele quer o módulo do campo elétrico no ponto P. Porém, eu não tenho como descobrir esse módulo se eu não sei o valor da carga. Então, para descobrir o valor da carga, o que a gente pode fazer? Pode usar os valores que foram dados até o momento. O valor do campo elétrico em B, que é um ponto conhecido, e nesse ponto conhecido eu posso ver o valor da distância. É 2D, fácil de visualizar, visto que uma aresta desses quadradinhos vale 1D, eu tenho aqui uma distância de duas arestas, então 2D, essa é a distância. Pegando esses valores aqui, substituindo na nossa expressão matemática referente ao campo elétrico, ao vetor campo elétrico, a gente vai ter então 24, que é o valor do vetor campo elétrico. Isso é igual a K vezes Q dividido por 2D ao quadrado. 2D é minha distância, ou o meu R. Eu coloquei como D, mas é o meu R. E aí, se eu resolver isso daqui, nós vamos ter um valor de Q de 96D ao quadrado dividido por K. Eu deixei tudo em função de D ao quadrado dividido por K por um motivo específico que vocês vão ver que vai ajudar bastante quando nós formos resolver e encontrar o valor do campo lá no ponto P. Se alguém teve algum probleminha com a matemática desse exercício aqui, eu aconselho parar e fazer no papel. Vocês vão perceber que o que eu fiz aqui foi simplesmente elevar ao quadrado esse 2D, vai dar 4D ao quadrado, e depois multiplicar por 24, aquela regrinha lá do multiplicar cruzado, os produtos, e isolando o Q, que é a minha variável, onde eu queria encontrar o valor dela, e eu cheguei nesse valorzinho aqui. Nada muito complicado não.
Beleza, já sei o valor da minha carga. A segunda coisa que eu vou fazer é encontrar o valor do campo elétrico E agora em P. E eu posso perceber aqui, ó, que eu também tenho uma distância até P, essa distância aqui. E essa distância agora, ela é 4 arestas. Então posso dizer que essa distância é 4D. O valor de Q já foi encontrado, primeiramente. Então agora eu tenho o valor de Q, tenho o valor de D, ou R, né? Eu posso novamente usar essa mesma expressão, substituindo esses valores, e aí eu vou encontrar o valor do campo E, que é o que a questão pede para a gente, né? Substituindo, eu posso reescrever dessa maneira. Olha, só reescrevi. Q é esse valorzinho aqui, ó, 96D ao quadrado dividido por K. Tudo isso é multiplicado por K. E o K está dividindo também por R ao quadrado, ou seja, esse 4D ao quadrado. Resolvendo isso por enquanto, eu elevei ao quadrado aqui embaixo, fica 16D ao quadrado, repeti o restante, e aí eu percebo que temos algumas variáveis que podem cortar, então por isso que eu deixei tudo em função de K sobre D ao quadrado, porque agora, olha, isso vai deixar de existir. K corta com K, D ao quadrado corta com D ao quadrado, sobra para mim então 96 dividido por 16, que equivale a 6, a unidade Newton por Coulomb. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar o valor pedido aqui nesse exercício. Então, ó, nós temos aqui a alternativa A, 3, B, 4, C, 32, D, 6 e E, 12. Opa, encontramos a nossa resposta, 6 newtons por coulomb, dessa maneira. Então, esse é um bom exercício, porque ele nos ajuda a lembrar dos conceitos de linhas de campo, nos ajuda também a usar um pouquinho de raciocínio aqui para interpretar a figura e utilizar a expressão que explica um pouco mais do campo elétrico, a expressão matemática que nós vimos em sala, e aplicá-la de maneiras diferentes no mesmo exercício. Vamos fazer mais um aqui. Eu tenho esse exercício agora. O campo elétrico é a propriedade criada em certa região do espaço devido à presença de cargas elétricas. Para caracterizar a intensidade do campo elétrico, usam-se as linhas de força. Então, até aqui ele só está dando uma revisão do que a gente estudou, né? A figura indica as linhas de força de um campo elétrico. Pode-se afirmar que o campo elétrico é. Então, olha, eu tenho as linhas de força vindo nesse sentido, da direita para a esquerda, gerada por um campo. Provavelmente um campo devido a mais de uma carga. E aqui eu tenho um ponto A, nessa região do espaço, e um ponto B. E aí tem algumas afirmativas aqui. Na alternativa A fala o seguinte, que o campo elétrico ele é mais intenso em A do que em B. Vamos pensar nisso daqui. Ó. Lá em A, eu tenho essa área. Vamos pegar uma área maior. Tenho essa área aqui. Eu tenho as linhas de campo passando por essa área. Eu tenho essas linhas aqui, então isso me dá uma densidade de linhas de força, como nós estudamos na aula anterior. E isso aqui está aumentando. A distância entre as linhas está aumentando. Eu chego lá em B, para eu ter as mesmas linhas passando, eu tenho que varrer uma área bem maior. Olha lá. Então, a densidade de linhas de campo em B ela é bem menor, né? Porque eu tenho o mesmo número de linhas ocupando uma área bem maior. E a gente aprendeu que quanto maior a densidade de linha de campo, maior a intensidade do campo naquela região. Então, aqui a densidade é maior, o campo em A é maior. Aqui está dizendo que o campo elétrico é mais intenso em A do que em B. Tá certo, essa é a resposta correta. Não tem muito o que questionar não. É aqui mesmo, marcar sem medo. Porque o campo elétrico em A é mais intenso do que o campo elétrico em B por causa da densidade de linhas de força na região. Vamos entender por que as outras não são verdade. Mais intenso em B do que em A a gente acabou de falar, não preciso entrar em
em detalhes. O mesmo em A e em B não é, porque esse campo ele não é uniforme. A gente vai entender um pouco melhor sobre campo elétrico uniforme futuramente. É até a alternativa D, mas nada complicado, porém não vou entrar nos detalhes aqui porque a gente ainda não estudou. De B para A. Bom, não é de B para A, né? A gente pode ver aqui que a setinha está apontando de A para B, confirmando que a alternativa correta realmente é a letra A, que nós marcamos aqui. Se você gostou dessa aula, se está gostando do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, curta aí embaixo, comente, deixe suas dúvidas, a gente vai responder assim que possível e inscreva-se no nosso canal. Até mais!